Amiga, hoje é um podcast Vida na Vida, Real Life, um bate-papo onde eu vou compartilhar, abrir o meu coração para vocês sobre aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida e eu espero que Ele também fale ao seu coração através daquilo que Ele tem colocado em mim durante uns 10 dias. É tanta coisa que Deus tem feito na minha vida nesses 10 dias que eu tô assim, meio que chocada, sabe? E eu precisava compartilhar isso com alguém, eu já tô quase chorando. Mas é porque tem sido poderoso o que Deus tem falado comigo. E eu espero que você seja abençoado. Então, antes de qualquer coisa, antes de eu continuar chorando aqui, curte esse vídeo, compartilha com alguém no final e também se inscreva no canal. Isso me ajuda muito para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Então não deixa de, pelo menos, dar o seu like, tá bom? E é isso, vamos pro nosso bate-papo, para aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Então, nesses dias para trás, né, Deus tem falado muito ao meu coração sobre uma responsabilidade maior no reino e sobre me aprofundar mais na presença dele. Eu tenho sentido que eu estava vivendo muito uma vida superficial e o Senhor ele estava me chamando para as profundezas nele, sabe? E eu decidi literalmente aceitar essas profundezas e mergulhar. E na viagem, né, eu recebi uma palavra sobre que Deus estava trazendo uma aceleração do meu chamado pessoal, né, em Deus. E ao mesmo tempo que eu recebi aquela palavra, eu sentia no meu espírito o Senhor falando ao meu coração: eu vou te acelerar, mas isso vai te custar algo. E era literalmente isso. Você vai viver essa aceleração, mas vai te custar algo. E depois eu comecei a meditar sobre isso, a orar sobre isso, e eu falei assim: Deus, o que é esse algo que vai me custar? E lendo um livro, gente, Disciplinas. Cadê meu livro? Peraí, amiga. Amiga, esse é o livro, Celebração da Disciplina. Assim, esse livro tem mudado muito os meus olhos, tem aberto os meus olhos para literalmente me aprofundar mais em Deus. Então, se você quer se aprofundar mais em Deus, eu te indico. Ele fala sobre as disciplinas espirituais e é assim, fantástico. Então, né, o Senhor ele começou a ministrar sobre isso ao meu coração, sobre algo que me custaria, sobre literalmente essa renúncia de coisas que estavam tirando o meu foco da presença do Senhor. E você que me segue, né, nas redes sociais, no Instagram, eu postei esses dias falando sobre o que o Senhor estava me pedindo, né, para tirar um tempo do Instagram, do TikTok, e literalmente tirar 2 dias da semana para que eu ficasse totalmente sem consumir esse tipo de conteúdo. Porque eu percebi que esse conteúdo rápido, ele estava tomando o meu senso de qualidade em Deus, de ter um devocional de qualidade em Deus, de ter tempo de qualidade até com as pessoas que eu vivo, meu esposo, minha família, e isso estava me consumindo, sabe? E já tem, assim, 2 dias que eu fiquei sem rede social, total, eu apaguei o aplicativo no celular. E eu vi o quanto eu estava viciada, porque, principalmente na quarta-feira, na hora que eu acordei, eu já peguei o celular e já procurei o aplicativo do Instagram e ele não estava lá. Aí eu, nossa, eu senti, né, a carne falando, sentindo, como se fosse literalmente um sacrifício. E talvez para você, minha amiga, isso não seja o seu problema, mas para mim estava sendo. Estava tirando literalmente o meu foco, né? E a desculpa que eu dava muitas vezes para isso não posso tirar as redes sociais porque isso é o meu trabalho, eu trabalho com isso, então eu não posso. Mas eu senti o Senhor literalmente abrindo o meu coração, colocando temor no meu coração para que eu vivesse literalmente essas águas mais profundas. E, gente, nesses 2 dias que eu fiquei sem rede social, eu consegui contemplar ao Senhor de uma maneira totalmente diferente. Eu consegui literalmente ouvir a voz de Deus, assim, clara, sabe? Por quê?
E o Senhor ministrou ao meu coração sobre isso, falando que nós, muitas vezes como cristãos, nós classificamos os níveis de pecado, sabe? O pecado do adultério, o pecado do roubar, sei lá. Tem pecados que são assim, realmente abomináveis. Mas os pecados mais simples, como o da fofoca, como o trocar a Jesus por uma rede social, isso é tolerável para nós. Então eu senti o Senhor chamando a minha atenção para abominar até os pecados que são assim, leves. E o Senhor trouxe esse constrangimento para mim. Então assim, eu tenho colocado essa disciplina em mim de me afastar das redes sociais para viver o mais profundo em Deus. E aí eu comecei a entender. Eu vou te acelerar, mas eu também preciso de algo que custe a você. Então essa era a primeira coisa que me custava, né? Dedicar mais tempo ao Senhor. E eu tava lendo, fazendo meu devocional esses dias, e Davi fala, ele cita lá em 1 Crônicas, ele fala, eu não darei ao Senhor nada que não tenha me custado algo. E lendo esse livro aqui, gente, tem uma parte que fala assim, profundamente sobre a graça de Deus, ela é literalmente de graça, mas uma vida em discipulado, ela vai te custar tudo que você tem. E isso que Deus tem me chamado, Lara, se você quer ser minha discípula, você quer literalmente seguir a mim, então abandona tudo que você acha que é valioso e segue. Porque a gente dá valor para as coisas que são terrenas, que são assim, que não são as coisas valiosas do céu, sabe? Porque ser discípulo de Cristo é literalmente abandonar as coisas, os prazeres terrenos. É se conectar com os prazeres do céu e fazer daquilo a sua vida. E é isso que eu tenho orado ao Senhor. E lendo esse livro, o Senhor começou a trazer essas disciplinas ao meu coração sobre a questão da oração, da meditação, do jejum. Quantas vezes, gente, nós queremos viver o mais profundo em Deus, mas nós não conseguimos nem jejuar. O jejum, a gente nem sabe o que é jejum, sabe? Isso nem faz parte da nossa rotina e a gente fala, eu quero estar mais perto de Deus, mas a gente não sacrifica a nossa carne. A gente não, literalmente não humilha a nossa carne, sabe? Em amor a Cristo. E nós precisamos gerar frutos em Deus sempre. E muitas vezes nós temos sido árvores que não geram frutos porque estamos pensando muito em nós mesmos. Aí a gente não pensa em dar frutos que alimentam os outros. E Deus colocou isso no meu coração forte. E sabe onde eu preparo a minha árvore para gerar fruto? No meu secreto. É no meu quarto de oração, é dedicando tempo em oração, é dedicando tempo em vida com Deus. E assim, Deus tem falado ao meu coração, Larissa, não é para você literalmente abandonar tudo, mas é para você viver o reino no seu cotidiano. É viver o céu no seu cotidiano. Sabe, é nos meus afazeres normais eu viver o reino de Deus, eu viver a manifestação da glória de Deus. E eu tenho refletido tanto nisso, tanto. E a palavra fala, né, que a árvore que não dá fruto, ela é cortada. Porque é uma árvore inútil. Assim como o meu celular, sem os aplicativos de redes sociais, ele se tornou inútil, assim é aquele que não dá fruto. Assim sou eu, quando o Senhor olha para mim e ele vê que não tem me custado nada. Ele fala, eu vou ter que te cortar, Larissa. Porque não tem te custado nada. É muito forte isso, sabe? E o podcast hoje é literalmente para que eu abra o meu coração para você sobre aquilo que Deus tem falado comigo. E para quem sabe o Senhor, o Espírito Santo, nesse momento que você tá me ouvindo, ele te toque com um constrangimento santo, com uma ira santa de se dedicar
ao Senhor uma ira contra os pecados que você tolera, sabe? Deus tem colocado no meu coração uma ira contra os pecados que eu tolero, contra os pecados que eu achava normal. Deus tem colocado uma ira no meu coração para que eu não viva isso. Uma vida de sobrenatural em Deus, ela vem com a ordem na sua disciplina espiritual. Quando você organiza as suas disciplinas espirituais, quando você se torna uma pessoa disciplinada em Deus, você vive uma vida ativa no sobrenatural. Não adianta nada você amar uma vida sobrenatural e não viver as disciplinas, não viver a ordem. Porque uma hora a conta vai chegar, e a conta é o quê? O Senhor podando, cortando a sua árvore que não gera frutos. E então eu creio que literalmente Deus vai me levar a essa aceleração no meu chamado, no meu ministério. Mas eu preciso me entregar e entregar aquilo que são as minhas paixões, sabe? As minhas paixões eu preciso entregar. A palavra fala, né, que nós oramos e não recebemos porque nós pedimos mal. E sabe por que nós pedimos mal? Porque somente oramos aquilo que é o nosso interesse. Nós não oramos aquilo que são as coisas do alto. Nós não oramos as coisas que são que o Senhor ama. Nós não oramos por essas coisas. Nós oramos somente pelos nossos desejos. E é por isso que nós não somos ouvidos. Muitas vezes. Porque nós pedimos mal. Então eu tenho orado desses dias, Pai, alinhe o meu coração com o seu. Faça com que eu ame as coisas que o Senhor ama. Faça com que eu busque, Pai, aquilo que o seu coração quer que eu busque. Alinhe o meu coração, Deus. E amiga, eu creio, nós vamos dar testemunho. Eu creio que você vai dar testemunho também, junto comigo, daquilo que Deus tem colocado em você, sabe? Então, assim, eu quero te despertar a viver uma vida desconfortável em Deus. Desconfortável onde você não faz aquilo que você quer. As suas vontades carnais, mas você faz aquilo que o céu, ele quer. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus fala com os seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, aquilo que sacia a minha vida, a minha alma, é fazer a vontade do meu Pai. E eu quero que isso se torne a minha oração. Eu clamei a Deus por isso esses dias. Deus, faça com que isso seja a minha oração. Que aquilo que alimenta, aquilo que me satisfaz literalmente, seja fazer a tua vontade, Pai. E não a minha, porque nós somos podres. Nós somos pessoas assim, imundas. Nós temos pensamentos imundos o tempo inteiro. E isso não satisfaz a alma. Isso não muda a nossa vida. Mas o que muda a minha vida é fazer a vontade daquele que me chamou. E Deus tem me chamado para algo. E eu quero me alimentar disso. Sabe? E eu quero te incentivar a ler esse livro. Porque ele literalmente tem me despertado a uma vida de consagração de jejum, em primeiro lugar. Era um hábito que eu não tinha. Eu assumo isso para vocês, eu não tinha o hábito de jejuar. O jejum não era uma prática que habitava em mim. Mas é algo que eu quero... Eu já tenho feito, né, durante esses dias que Deus tem colocado isso no meu coração, mas eu quero que isso se torne literalmente um estilo de vida. Porque o jejum, ele literalmente é como, para quem usa óculos vai saber, quando meu óculos está embaçado, é horrível, né? Deixa eu colocar ele aqui. Quando meu óculos está embaçado, é péssimo. E ele nesse exato momento está embaçado. E o jejum, ele literalmente é como você tem uma vida, você vive uma vida com óculos embaçados. O jejum, ele vem para limpar
a lente dos seus óculos para que você enxergue as coisas espirituais de forma clara, de forma nítida. E é isso que eu quero viver. Uma vida onde eu tenho a clareza das coisas espirituais, daquilo que Deus tem para mim e daquilo que Deus quer que eu faça. Porque a vida espiritual, o anseio que Deus tem colocado em mim é para que eu cresça, para que eu evolua, mas não para mim. Não para que eu seja, nossa, eu sou uma cristã cabulosa. Não, é para que eu possa encher outras pessoas. É para que Deus literalmente me use para alcançar outras pessoas. Sabe? Eu tô me afastando das redes sociais durante esses 2 dias da semana e as pessoas... teve uma amiga que me perguntou: Lari, mas você não quer alcançar pessoas na internet? Como que você vai se afastar das redes sociais? Eu vou me afastar para me encher e depois entregar e depois derramar, sabe? Então Deus está te chamando para se separar em algo. Eu sinto que Deus, durante esse podcast, ele vai te tocar. Eu não sei, pode ser as redes sociais, pode ser outra coisa também. Mas Deus está te chamando, me dá aquilo que te custa. Oferece para mim aquilo que tem te custado, sabe? Para que eu te faça avançar no meu reino. Então é isso, amiga. Eu preparei um monte de coisa para falar nesse podcast hoje, mas eu sinto o Espírito me guiando a focar literalmente nisso. Aquilo que custa a você, é isso que eu quero. Então é isso. Eu vou viver uma vida em consagração ao Senhor. Se você quer viver isso junto comigo, me siga lá no Instagram, eu posto mais vezes, né, sobre essas coisas. Comenta aqui, vamos conversar sobre isso. Eu tô aqui para te ajudar também, para te auxiliar naquilo que eu posso. E lembre-se, uma vida de discipulado, ser discípulo de Jesus, vai te custar tudo que você tem. E isso é a coisa mais linda do mundo. Vai te custar, vai doer, mas vai doer para te trazer vida novamente. E é isso, amiga. Esse é o nosso podcast, espero que você tenha gostado, comenta aqui e depois compartilhe com um amigo também, com uma amiga, né? Que Deus te abençoe. Beijo!